Bom, essas vantagens, como já foi observado, consistem, primeiro, na simplificação quanto à remessa de documentos ao Bacen. Em primeiro lugar, as cooperativas que optarem pelo regime simplificado estarão dispensadas da remessa do demonstrativo de risco de mercado. Então, isso facilita bastante a vida, o dia a dia das cooperativas. Além disso, para as instituições que tenham ativo total inferior a 10 milhões de reais, essas instituições estarão dispensadas, inclusive da remessa do DLO. Né? Então, nem o DLO terá de ser remetido ao Banco Central, apenas mantido na instituição para controle próprio e uma eventual fiscalização do BC. As demais cooperativas que optantes pelo regime prudencial simplificado, mas que tenham ativos acima de 10 milhões, elas terão de remeter o DLO, mas será, claro, um DLO simplificado, né? Baseado no COSIF. Então, é muito mais simples do que um DLO tradicional, com todos os detalhamentos requeridos da instituição. Em segundo lugar, a simplificação também atinge a estrutura de gerenciamento de risco de mercado. Por exemplo, as cooperativas do regime simples não estão obrigadas a realizar testes de estresse. Então, elas estarão livres dos estresses do teste, né? Além disso, não estarão obrigadas a classificar as operações em carteira de negociação e não negociação, que é o Banking Book. Então, uma nova simplificação nesse processo de gestão de risco. Em seguida, a simplificação do cálculo do patrimônio de referência exigido. Isso a gente já abordou lá na frente, com a eliminação de todas as parcelas, de quase todas as parcelas que compõem esse cálculo. Outras vantagens significativas consistem na dispensa do envio dos DLOs e dos DRMs, chamo a atenção aqui, para todos os períodos anteriores a janeiro de 2011. Então, aquela instituição que não mandou o DLO até hoje, né, mas optou pelo regime simplificado, entendeu-se que ela está, ao optar por um regime simplificado de prestação de informações, ela não será mais exigida aquelas informações retroativas. Além disso, todas as instituições que enviaram com erro ou que enviaram fora do prazo também estão dispensadas da multa ou das multas que incidiriam em futuros processos que o Banco Central viesse em que o Banco Central viesse a penalizar essas instituições. Então, é uma anistia geral, digamos assim, em relação às informações anteriores que seriam remetidas no regime prudencial completo. Outras vantagens referem-se à futura adaptação das normas prudenciais com inspiração em Basileia no Brasil. Então, aqui a gente pode elencar normas, em primeiro lugar, que já foram editadas, mas que ainda não têm o período de observação, não estão em vigor, né? Esse é o caso, por exemplo, da alocação de capital estressado. Então, as cooperativas do regime simplificado estarão livres dessa exigência normativa, assim como normas que ainda vão ser editadas e que já estão sendo discutidas. Por exemplo, seriam dispensadas da implementação da estrutura de gestão de capital. Nessa linha também, a gente já sabe que está em discussão no mundo um acordo, o chamado Basileia III. Então, quem estiver no regime prudencial simplificado está dentro de um barco adaptado e customizado às características do segmento cooperativo, ao passo que quem estiver no regime prudencial completo seguirá ipsis literis todas as exigências e controles exigidos dos bancos internacionalmente ativos que atuem no Brasil. Bom, então terminamos de falar das vantagens de um regime frente ao regime antigo, ao regime prudencial antigo. Vamos falar no impacto. Será que tem impacto se a cooperativa optar pelo regime simplificado? Bom, nas simulações do Banco Central, a gente tem percebido que esse impacto ou não é quase nulo, ficam elas por elas, ou ele até beneficia, em muitos casos, em muitas cooperativas ou em muitos sistemas, eles são beneficiados com esse novo regime de apuração do capital. Então,
Tomando o caso aqui das cooperativas singulares elegíveis, né, tem alguns critérios que a norma estabelece, por exemplo, o ativo deve ser menor do que 200 milhões. Então, somando todas essas cooperativas singulares, a gente tem um PRE no total de 3 bilhões 108 milhões, né, para o conjunto dessas cooperativas, e um PRE simplificado, ou seja, no regime simplificado, de 3 bilhões e 12 milhões de reais. Então, no agregado, houve uma redução da exigência de capital. No caso, fizemos também uma comparação em termos de enquadramento e desenquadramento da instituição financeira. Então, no caso de cooperativas que estejam no regime, se todas as cooperativas estivessem no regime atual, ao migrar para o regime simplificado, 9 dessas instituições desenquadrariam em virtude dessa migração. Ao passo em que, se todas estivessem no regime prudencial simplificado e migrassem para o regime completo, 26 instituições desenquadrariam com essa mudança. Então, a gente vê que, via de regra, ele tende mais a beneficiar em termos de exigência de capital do que exigir mais capital. Fora, como já foi dito, a simplificação de controles e a simplificação da prestação de informações. Então, o que a instituição deve fazer nesse processo, nessa transição entre regimes? Primeiro, ela deve optar. E essa opção inicial deve ser decidida em que instância da instituição? Deve ser aprovada pela diretoria da cooperativa. Então, eu pergunto, pode ser pelo conselho de administração? Pode. Claro, a diretoria da cooperativa é o mínimo. Se quiser aprovar numa instituição superior, não tem problema nenhum, como a gente já tem conhecimento de várias cooperativas que adotaram esse critério de aprovação no Conselho de Administração da cooperativa. E o registro dessa opção, onde será feito? Será efetuado de modo online pela cooperativa até 1º de janeiro. Aonde? No sistema limite disponibilizado pelo DESIG. Então, aqui temos o endereço do sistema. E quem a cooperativa deve procurar no caso de necessitar de novas orientações ou de orientações mais específicas? Bom, evidentemente, pode procurar o DESIG, que é o departamento que gere as informações do Banco Central, no caso de preenchimento ou de dúvidas quanto à remessa de documentos ao Banco Central. Mas pode também contatar, no âmbito do DESUC, o supervisor na respectiva gerência técnica do departamento, ou seja, na regional do DESUC. Desse modo, nós já abordamos qual a motivação que levou a essa modificação no regime prudencial aplicado ao cooperativismo de crédito, abordamos as principais modificações, as respectivas vantagens do sistema simples em relação ao regime completo, abordamos também a questão de impacto, quem a cooperativa deve procurar no caso de dúvida. E então, finalizada a apresentação, eu me despeço, desejando que o cooperativismo aprofunde a sua missão de promover o desenvolvimento equilibrado do país, né, sempre com responsabilidade em relação ao quadro social e à sociedade, e aumentando a concorrência no sistema financeiro nacional. Muito obrigado, um abraço.